Meus queridos irmãos e irmãs, a festa de São Tiago, apóstolo, também chamado de São Tiago Grande, o maior, ao contraste de outro apóstolo chamado Tiago, Tiago o menor, ela nos recorda que nós podemos e devemos dar a nossa vida como um serviço para o resgate e a salvação dos irmãos. São Tiago foi o primeiro dos apóstolos a derramar o seu sangue. Os Atos dos Apóstolos narram no capítulo 12 que Herodes Agripa, ou seja, o neto daquele Herodes que perseguiu Jesus quando Jesus nasceu, o filho do outro Herodes que estava no julgamento de Jesus quando ele foi condenado à morte. Então, esse Herodes foi quem mandou decapitar São Tiago, que por volta do ano de 44, ou seja, cerca de 10 anos depois da morte, paixão e ressurreição e subida aos céus de Jesus, foi o primeiro apóstolo a derramar o seu sangue para testemunhar a fé e por amor a Jesus. É interessante esse diálogo profético de Jesus com os filhos de Zebedeu, que prevê a morte de São Tiago. Podeis beber o cálice que eu irei beber? E os dois, meio sem saber o que estão respondendo, dizem, podemos. E de fato, Tiago, irmão de João, será o primeiro a ser martirizado, assim como, muito interessante, João será o último. João não vai ser martirizado, mas a tradição diz que tentaram martirizá-lo e ele foi salvo milagrosamente. Tentaram jogar São João em óleo fervendo e por intervenção divina ele foi salvo e resgatado e depois São João morreu de velhice. Mas esta intervenção sobre São João Evangelista, ela é extraordinária porque São João Evangelista era o único dos apóstolos que participou do martírio de uma outra forma. Ele estava aos pés da cruz de Cristo. Então, os dois, podemos dizer, beberam o cálice. Um sendo o primeiro a ser martirizado, no ano de 44, e o outro porque participou deste cálice com Jesus aos pés da cruz. Enfim, o fato é que Jesus, então, ao fazer essa profecia, bebereis o cálice, ele então explica o que quer dizer isto. Os dois discípulos, filhos de Zebedeu, os dois apóstolos, pediram tronos especiais quando Jesus viesse no seu reino. E Jesus diz, entre os políticos, para adaptar a linguagem, é assim, mas não entre vocês. Vocês não devem competir por cargos políticos. Vocês devem competir para servir. E a gente até aqui lê e lê tranquilo, sem precisar refletir grande coisa. Ah, bom, nós precisamos servir. Então a gente interpreta imediatamente que servir quer dizer o quê? Ah, eu vou entrar numa equipe para distribuir sopão para os pobres na praça, ou então eu vou ajudar no asilo de velhos, ou então eu vou ajudar de alguma forma numa obra de caridade, servir os irmãos, servir na paróquia, etc, etc, etc. E tudo isso é verdade. Mas não é isso que primariamente Jesus está dizendo. Servir, aqui no contexto do Evangelho, é muito claramente morrer, dar a vida.
Não só distribuir sopa. Dar a vida. Vejam o que Jesus diz. Pois o Filho do Homem, quer dizer, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. E como é que Jesus nos serve? Dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Então, nós somos chamados a nos unirmos a Jesus no seu serviço de amor. O serviço de amor de Jesus é dar a vida, é morrer. São Tiago é o primeiro sacerdote ordenado que se une a Jesus como sacerdote e vítima de amor, para dizer que todos nós sacerdotes ordenados e os cristãos, membros do corpo de Cristo sacerdotal, todos somos chamados a dar a vida. E como nós podemos dar a vida? A primeira forma que nós podemos e devemos dar a vida é entender que a vida é feita de tempo. O sangue da vida chama-se tempo. Nós precisamos dar o tempo de nossas vidas para o resgate de muitos. Se você vai derramar o sangue, literalmente, como São Tiago, ou se você vai derramar o seu sangue aos poucos, até morrer de velho, como São João, os 2 filhos de Zebedeu, que beberam o cálice com Cristo, qual dos 2 martírios você vai viver, não interessa. Se o seu martírio vai ser repentino, ou se o seu martírio vai ser em câmera lenta. Se você vai derramar o seu sangue todo de uma vez, ou se você vai derramar o seu sangue em conta-gotas. Seja como for, nós temos que dar a vida. E a forma muito concreta de dar a vida é dar o tempo para o resgate de muitos. E aqui eu quero ser bem concreto, principalmente para aqueles que são pais e são pais ainda jovens, ou para aqueles que ainda não se casaram e pretendem se casar. Meus filhos, vocês precisam dar o tempo para o resgate dos seus próprios filhos. Se a sua preocupação, se a maior preocupação da sua vida é pai e mãe ficarem estupidamente trabalhando fora de casa para ganhar dinheiro, enquanto seus filhos se perdem e são educados pelo Facebook, pelo WhatsApp, pela internet, pela gangue, pelo traficante, ou o que é pior do que tudo isso junto, pela escola, porque a escola está se transformando numa associação de criminosos para perverter os nossos filhos. Se vocês pretendem que a escola vai educar os seus filhos, meu irmãozinho, minha irmãzinha, não se assuste quando você chegar na porta do céu e os seus filhos não estiverem lá, e você tiver que responder diante de Deus pela perdição da alma dos seus filhos. Nós precisamos dar o nosso tempo para o resgate de muitos. Precisamos derramar o nosso sangue. E se você não acertou com seus filhos, porque ninguém te avisou isso lá atrás, então acerte agora com os netos. E se você não tem netos, então faça o seguinte: arranje filhos espirituais. Se vire, mas você precisa levar os filhos de Deus para o céu. Você precisa derramar o seu sangue para o resgate de muitos. E o sangue é o tempo. Tenha tempo para rezar, tenha tempo para pedir as graças,
mas depois disso, não tenha mais tempo para você mesmo. Viva para levar os outros para o céu. Essa é a nossa missão. É isso que Deus quer de nós. E este é o exemplo luminoso de São Tiago no Evangelho de hoje. O primeiro dos apóstolos a derramar o seu sangue. O primeiro a beber do cálice que Jesus bebeu. O primeiro a viver o batismo que Jesus viveu. O batismo de sangue. Ele derramou o seu sangue literalmente. São João, irmão dele, também bebeu o cálice, também viveu o mesmo batismo, não derramando o sangue literalmente, mas morrendo já na idade, já velhinho, mas ambos deram tudo. Um derramando sangue de uma vez, o outro derramando sangue em conta-gotas. Demos as nossas vidas para o resgate de muitos, como Jesus quer que nós o façamos. Em primeiro lugar, os sacerdotes ordenados, que devem ser sacerdotes e vítimas. E em segundo lugar, todos os fiéis que devem se unir a esse sacrifício, resgatando a muitos.